Capítulo 21. O grande complô da Europa Central, o Papa, o Cardeal e a CIA. Se a Terceira Guerra Mundial não eclodiu em 1952, conforme predito por Coleridge e esperada por certos personagens do Vaticano e de outros lugares, os esforços secretos para providenciar a mesma continuaram imbatíveis. O curioso amálgama de vários elementos nacionais, dinásticos, religiosos e ideológicos aumentou até que finalmente, apenas 3 ou 4 anos depois, seus visíveis efeitos apareceram como um furacão de insurreições na Europa Central. A Revolução Húngara de 1956 havia sido planejada com antecedência. Não tanto pelas forças locais que estavam eventualmente para nela tomar parte, mas por seus dois inspiradores, Pio XII e a CIA. A última, conquanto organizadora de seus aspectos físicos, necessitava da participação ativa do Vaticano, uma vez que a inteligência católica dentro da Hungria era muito mais efetiva do que qualquer outra agência estrangeira, por mais bem equipada que fosse. Sem a bênção de Roma toda a inteligência católica e, a partir desta, a hierarquia católica e a Igreja teriam ficado inativas, paralisando assim os esforços da CIA. Pio XII nesse período estava em sua fase política e religiosa mais crítica. Estava sofrendo das mais constantes e perigosas crises de depressão. Ele se considerava um fracasso. Toda a sua política antivermelha pré- e pós-guerra tinha sido reduzida a nada. As promessas de Fátima continuavam sem cumprimento e conquanto fosse verdade que ele conseguira fazer a aliança da Igreja com a nação mais poderosa da Terra, os Estados Unidos, que havia paralisado o avanço do comunismo na Europa, fazendo ressurgir o catolicismo político, era também verdade que a Rússia ainda lá estava, mais ameaçadora do que nunca. Ele pensou em renunciar ao papado, um passo sem precedentes. Rumores sobre este assunto começaram a circular em Roma. Seus problemas nervosos aumentaram. Ele adoeceu, até que finalmente o próprio Senhor Jesus Cristo desceu do céu para confortá-lo pessoalmente, conforme vimos antes. Deve ter sido coincidência, mas o fato é que a suposta visitação divina aconteceu durante o período mais crítico da Revolução Húngara, 1955 a 1956. O último movimento de Pio XII para sua autossantificação, a visita que Cristo lhe fez, a qual ele depressa revelou ao mundo, indo ao ponto de usar o órgão oficial do Vaticano para esse propósito, não tinha sido a imagem febril de um paciente neurótico, mas a bem planejada ação de uma mente mestra no sentido de que as forças golpistas da Hungria e de toda parte ganhariam novo ânimo com a revelação de um visitante divino, sendo o catolicismo da Europa Central mais suscetível do que qualquer outro à influência religiosa e política do papado. A séria moléstia de Pio XII aconteceu no outono de 1955, ano em que a ressurreição da Hungria havia sido cuidadosamente planejada para acontecer. Os planos locais e da CIA fracassaram e a data teve de ser adiada para o ano seguinte, 1956. A tensão e ansiedade produzidas por adiamento eram as principais causas da doença nervosa de Pio XII. Uma das figuras principais nessa nova trama foi, mais uma vez, o cardeal Mindszenty. Ele havia sido designado o homem-chave nessa insurreição de sucesso. Isto é, ele havia sido nomeado por Pio XII, pelos rebeldes húngaros e pela CIA como premier da Hungria liberada. Tendo em vista que a Hungria católica tinha como premier ou regente um cardeal católico, o desdobramento permanente dos grandiosos esquemas de Pio XII seriam grandemente facilitados. Vários interesses nacionais e internacionais importantes desempenharam papel não menos significativo. Se espontâneas forças populares a ele se juntaram por vontade própria, a história julgará. O que, todavia, se tornou indisputável desde o início, é que Pio XII antes e depois da tragédia húngara teve papel capital em todo o assunto. O cardeal Mindszenty, uma das suas mais devotadas criaturas, desempenhou sua parte tão zelosa mas tão embaraçadamente como havia feito quase uma década antes.
Já vimos como o cardeal logo após a Segunda Guerra Mundial tinha armado um complô no sentido de destruir o governo húngaro a fim de colocar um governo encabeçado por ele próprio, seguido pela restauração da supercatólica dinastia Habsburgo. O complô abençoado e encorajado por Pio XII tinha fracassado principalmente devido à incompetência diplomática e política do próprio cardeal Mindszenty. Os católicos e outras personalidades nos Estados Unidos, que haviam contribuído com auxílio financeiro e proteção política embora gastados, ofereceram seu tempo. A CIA, contudo, agora retirou, fechou e barrou o seu apoio. O pretendente católico ao trono, Otto e outros foram relegados a segundo plano. Até mesmo a inteligência católica teve de sujeitar-se à suprema direção da CIA. Dessa vez a insurreição não podia fracassar. Havia muita coisa em jogo. Os novos esforços da CIA Vaticano foram coroados de sucesso espetacular. O governo húngaro, tomado de surpresa, foi devidamente lançado fora. O cardeal Mindszenty, o mártir inocente, que havia aguardado a sua hora dentro de um mosteiro, tornou-se mais uma vez o foco principal da revolução. Quando em outubro de 1956 os rebeldes tomaram a capital da Hungria, qual foi uma das suas primeiras mais sinistras ações? Esta é a descrição do acontecimento feita por um órgão autorizado. O príncipe primaz cardeal Mindszenty regressou a Budapeste hoje, pela primeira vez, desde 1948. O cardeal que foi libertado ontem à noite, do mosteiro no qual fora confinado, entrou na capital escoltado por 3 tanques húngaros. Milhares de fiéis se apinhavam em frente à sua residência, quando se espalhou a notícia de que ele estava de volta, ajoelhando-se no chão, enquanto o cardeal lhes dava sua bênção. Manchester Guardian, novembro de 1956, The Manchester Guardian, 1º de novembro de 1956. Após o cardeal ter regressado em triunfo, as forças revolucionárias, agora no comando, perdoaram-no completamente. Então, notem a hora, dentro das próximas 24 horas foram levantadas especulações para o fato de que o cardeal Mindszenty poderia liderar o novo governo húngaro, como a única figura pública capaz de fazê-lo com amplo apoio popular. A significação da posterior nomeação do cardeal, sendo, é claro, a primeira fase do grande desígnio revelado da CIA Vaticano, visto como a Hungria, em realidade, era nada menos que a pedra de auxílio de seu cumprimento. Considerando que Mindszenty havia se tornado chefe do governo da Nova Hungria, Pio XII e a CIA teriam acesso livre a fim de promover a segunda fase de sua grande política, a saber, a invasão, ocupação e conversão da Rússia. O plano fracassou. Alguns dias mais tarde a contra-revolução foi suprimida pela ímpia intervenção dos tanques e tropas russos. Por um momento houve o perigo de um confronto armado entre os Estados Unidos e a Rússia, ou seja, o espectro da Terceira Guerra Mundial se levantou imediato e real no horizonte. No Vaticano todas as forças encarregadas do manejo do grande aparato concernente à invasão, ou talvez, à ocupação e conversão, da Rússia ficaram em alerta. O fervor religioso foi mobilizado. Novenas especiais, orações e vigílias foram organizadas nas igrejas e conventos de muitos países, inclusive da Hungria. A Senhora de Fátima foi muito invocada para que se cumprisse finalmente a sua profecia. A guerra esperada não aconteceu, embora o mundo tivesse estado a um passo da mesma. O medo acorrentou as nações da Europa. Entretanto, no Vaticano, em vez de apelar à paz e trabalhar na prevenção das hostilidades, Pio XII iniciou uma campanha maciça de ódio, jamais igualada por outro papa. Ele foi tão longe na promoção dos milhões de católicos contra os vermelhos, ao ponto de instigar tamanha beligerância, que até mesmo o sóbrio The Times de Londres descreveu o que quase chega a uma cruzada da cristandade. The Times, Londres, 24 de dezembro de 1956. A contra-revolução deu em nada. A CIA rangeu os dentes, governada pelo menos uma vez pelo senso comum do presidente Eisenhower.
Mesmo assim não pôde abandonar seus agentes católicos na Hungria ocupada pela Rússia. Aviões lotados de refugiados católicos voaram durante a noite para os Estados Unidos. Entre estes, é claro, estavam os mais comprometidos na aventura, como os agentes secretos da CIA e do Vaticano. A principal criatura, o cardeal Mindszenty, não teve, contudo, a mesma sorte. Ou, quem sabe, sua tarefa ainda não fora completada. Quando a insurreição finalmente entrou em colapso, graças ao pulso firme dos russos, o cardeal desapareceu. Em seguida, após alguns rumores de que ele talvez houvesse caído nas mãos dos comunistas, eis que o cardeal reapareceu, são e salvo, livre de qualquer perigo de prisão ou enforcamento. Mas onde? Exatamente dentro do edifício da Embaixada Americana na capital húngara, The Times, Londres, 4 de novembro de 1956. Ali, protegido pela imunidade diplomática, ele celebrou missa no altar decorado com a bandeira americana. A embaixada americana era proibido por regulamentos muito específicos dos Estados Unidos dar asilo a qualquer refugiado político. Contudo, a CIA deixou isso de lado. Não podia abandonar o homem que a tinha servido tão bem, mesmo que fosse um fracasso tão espetacular. Além disso, o futuro ainda poderia ser generoso. Como diz o ditado popular, na terceira vez sempre dá certo. O governo húngaro apoiado pelos russos talvez pensasse o mesmo. Após haver decorrido um período decente, este começou discretas negociações com o Vaticano e, de fato, com o próprio governo americano. Eles queriam o cardeal Mindszenty em Roma ou em Washington? Estavam prontos a deixar que o prisioneiro fosse para qualquer lugar do mundo fora da Hungria. Alguns católicos ingênuos replicaram: deixem o cardeal mártir se juntar à Cúria Romana ou ir para os Estados Unidos. Mas o cardeal Mindszenty recusou a barganha. A razão? Seus dois mais poderosos patrocinadores, Pio XII e a CIA, tinham outros planos. Eles haviam decidido continuar capitalizando politicamente o asilo forçado do cardeal na embaixada americana em Budapeste. Isso porque, enquanto o cardeal permanecesse na Hungria católica, ele seria o símbolo de um assunto político potencialmente explosivo e também a fonte em potencial do dinamismo militar capaz de fortalecer os grandes esquemas de Pio XII. O cardeal Mindszenty permaneceu como hóspede americano por mais de 12 anos consecutivos, falhando os esforços de 2 papas para desalojá-lo. De fato, quando em 1967 os Estados Unidos e a Hungria renovaram suas relações normais, o embaixador dos Estados Unidos, o Sr. Hilbrand, pediu que Mindszenty deixasse a embaixada. Este recusou terminantemente a fazê-lo. Como o mundo estivera próximo de uma guerra, nessa conjuntura foi revelado pela mais alta autoridade americana, que sabia mais do que qualquer outra, o que havia acontecido por trás das cenas. Era ele, John Foster Dulles, secretário de Estado dos Estados Unidos. Ele simplesmente sabia disso porque foi um dos principais organizadores do grande esquema Vaticano-CIA-Fátima. Por esquema de Fátima entendemos a ocupação da Rússia. John Foster Dulles nesse tempo era o legítimo construtor da política americana exterior. O general Eisenhower, o presidente, entendia mais de guerra do que das intricadas políticas estrangeiras. Como resultado, ele deixava praticamente todo esse assunto nas mãos de Dulles, cuja obsessão principal era o comunismo. Essa obsessão coincidia com a de Pio XII. Dulles mobilizou todos os imensos recursos dos Estados Unidos para tratar desse assunto através do mundo inteiro. Ele se transformou no parceiro mais devotado de Pio XII. A parceria tornou-se uma das mais formidáveis do período. Dulles conduziu sua política muito constantemente sem a aprovação ou mesmo conhecimento do presidente americano. Ele foi auxiliado nesse particular pelo fato de que, em adição à regular máquina diplomática dos Estados Unidos, ele usou mais do que outra coisa o aparato secreto e onipotente da CIA. Em verdade, pode-se dizer que ele conduziu a política exterior americana via CIA.
Isso foi facilitado pelo fato sinistro de que o inspirador, diretor e principal controlador de toda a CIA era o seu próprio irmão Alan Dulles. Os dois irmãos trabalhavam tão intimamente ligados que o presidente Eisenhower mais de uma vez teve a sua política oficial prejudicada pela CIA. O exemplo mais espetacular foi o colapso da reunião para tratar do desarmamento americano-russo em 1960, quando a CIA enviou um avião para espionar a Rússia, a fim de evitar que o presidente americano e o premier russo terminassem a Guerra Fria. O encontro graças ao avião da CIA foi cancelado. Um dos trunfos mais sensacionais da CIA e de John Foster Dulles, cujo filho, por acaso, tornou-se jesuíta, e de Alan Dulles, em total acordo com a inteligência do Vaticano, foi conduzir uma política externa baseada em ameaças de retaliação massiva, isto é, de guerra atômica. No ápice da Revolução Húngara, 1965, John Foster Dulles reconheceu abertamente diante do mundo horrorizado, que os Estados Unidos estiveram 3 vezes a um piscar de olhos. O Sr. Dulles admitiu que os Estados Unidos em 3 ocasiões nos últimos 18 meses chegaram bem mais próximos de uma guerra atômica do que se imaginou. New York Times e Times de Londres, 12 de janeiro de 1956 e seguintes. Ver também o WordPress. A Terceira Guerra Mundial fora evitada, comentaram eles, somente porque o Sr. Dulles tinha visto que Moscou e Pequim estavam informados da intenção dos Estados Unidos de usar armas atômicas. O que fez Pio XII durante essas crises terríveis? Particularmente, uma vez que ele, mais do que ninguém, que estava nas mais altas posições, sabia o que estava acontecendo por trás do cenário entre os Estados Unidos e a Rússia. Ele intensificou a adoração a Fátima. O culto recebeu brilho e ímpeto renovados. As igrejas católicas rezavam pela libertação, isto é, pelo rápido cumprimento da profecia da Senhora de Fátima. Isso também em vista do fato de que o terceiro segredo da Virgem teria de ser revelado dentro de pouco tempo, isto é, em 1960. Embora ninguém soubesse qual era o segredo de Fátima, cochichava-se que era a iminente libertação e conversão da Rússia. Pio XII, é claro, não poderia deixar que o terceiro e último segredo de Nossa Senhora permanecesse oculto também para ele. Ele tinha um envelope selado, contendo o segredo, de acordo com uma das crianças que havia falado com a Senhora de Fátima, e o abriu. Então relatou ao lê-lo, que quase desmaiou de horrendo espanto. Era um método tão bom como qualquer outro de incitar o frenesi de Fátima a expectações ainda mais altas. Não contente ainda, Pio XII adiantou-se pessoalmente para condicionar o mundo católico à guerra iminente. Isso de tal maneira que durante o inverno de 1956 a 1957, nota, imediatamente após o fracasso da Contra-Revolução da Hungria, ele convocou ardorosamente os católicos a se juntarem numa verdadeira cruzada de Fátima, apressando-os a tomar parte numa efetiva guerra autodefensiva, pedindo que às Nações Unidas fosse dado o direito e o poder de antecipar toda a intervenção militar de um Estado contra outro. De fato, nesse exato período, quando os Estados Unidos e a Rússia estavam realmente a um piscar de olhos de uma guerra atômica, ele foi tão longe, como já antes citamos, ao ponto de reiterar a moralidade de uma guerra defensiva, ecoando assim as próprias palavras do seu camareiro secreto, o secretário da Marinha Americana, o Sr. Matthews, em seu famoso discurso de Boston. De fato, Pio XII, nessa ocasião, pedira o que até mesmo o Times de Londres descrevera como o que quase alcança uma cruzada da cristandade. O Manchester Guardian chamou ostensivamente de a bênção do Papa para uma guerra preventiva com bombas de átomo e hidrogênio. Convém lembrar, ver The Times, Londres, 24 de dezembro de 1956 e New York Times. Ver também o Manchester Guardian, 27 de dezembro de 1956 e o Time Magazine de 7 de janeiro de 1957, enquanto Pio XII estava aguardando a eclosão da Terceira Guerra Mundial, o líder da Ustache, Ante Pavelic, e seus companheiros estavam se preparando.
Eles aumentaram seus esforços no sentido de ressuscitar a Ustaše na Croácia e no exterior. Encorajados pelo auxílio direto e indireto de Pio XII, da CIA e de vários hierarcas católicos dentro dos Estados Unidos e outros países. Na Argentina, por exemplo, onde o seu governo croata no exílio estava funcionando, Pavelić era abertamente subvencionado e protegido pela hierarquia argentina. Para não mencionar certos grupos militares que recusaram sua extradição do país. Apesar disso, em 1957 Pavelić foi atacado e quase morto tendo sido atingido por 2 balas. No ano seguinte, outubro de 1958, Pio XII faleceu assaltado por frequentes ataques nervosos, asma e uma neurose generalizada encharcado de grande quantidade de drogas que o vinham sustentando durante anos, causa provável de muitas das suas alucinações, prontamente narradas como milagres pelos seus admiradores. A imprensa mundial prontamente o aclamou como o príncipe da paz. Representantes de 54 países assistiram ao seu funeral. A mais proeminente e sinistra de todas foi a delegação dos Estados Unidos, liderada pelo sócio parceiro de Pio XII, John Foster Dulles, o secretário de Estado americano e o não menos insigne John McConnell, presidente da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos, 19 de outubro de 1958. Logo em seguida o protegido especial de Pio XII, Ante Pavelić, também faleceu. Um ano depois o cardeal Stepinac também se foi. Desse modo, dentro de um curto espaço de 2 anos os 3 protagonistas principais do pesadelo croata se desvaneceram do palco. Quaisquer que sejam os méritos ou deméritos do antagonismo mútuo americano-russo permanecia o fato de que Pio XII, longe de diminuir o perigo, fez o máximo para aumentá-lo, com o fito de destruir o seu inimigo ideológico e fez o máximo para vencer o seu inimigo religioso, a Igreja Ortodoxa Russa, contra a qual o Vaticano tinha estado lutando direta ou indiretamente durante os 1000 anos anteriores. A ocupação russa pelo Ocidente teria neutralizado o controle potencial da Igreja Ortodoxa pelo Papado. O controle católico teria significado apenas uma coisa: a absorção da ortodoxia pelo catolicismo, usando a persuasão ou força, através de todos os territórios ocupados pela Rússia. Em resumo, uma repetição da experiência croata numa escala muito maior, envolvendo não mais 1 milhão, porém centenas de milhões de crentes ortodoxos. Nos cálculos ousados de Pio XII, portanto, a eclosão da Terceira Guerra Mundial teria feito à Igreja Ortodoxa Russa o que a Segunda Guerra Mundial causara à Igreja Ortodoxa Sérvia na Croácia,